Boa tarde, amigos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Sescrista Virtual. Nós estamos iniciando a nossa programação desse domingo, o nosso programa, o nosso trabalho com relação ao estudo da obra Vida e Sexo. E hoje nós temos a companhia do nosso amigo Fábio Carvalho, Souza de Carvalho, que vai estar conosco nesse momento, fazendo um fechamento, um encerramento desse momento que para nós é muito valioso, do trabalho da doutrina espírita no que diz respeito ao estudo dessa obra. Mas antes que eu passe a palavra para o Fábio, vou só saudá-lo, boa tarde, seja bem-vindo à nossa sala virtual, do nosso Centro Espírita Semente Cristã, aqui da cidade de Parnaíba. Obrigado por ter aceito o convite para estar conosco. Para nós é uma alegria, Dora, ter esse contato com todos os trabalhadores e frequentadoras do Sescrista Virtual, também ter esse contato novamente com as amigas e os amigos dessa tão querida Parnaíba, rever você, que para nós é uma satisfação muito grande, e que esse seja um momento realmente de confraternização, de esclarecimento, de comunhão de ideias. Como eu falei para você, Fábio, nós vamos iniciar no próximo sábado uma programação, e eu vou rapidinho aqui colocar uma vinhetazinha só para a gente apresentar para o pessoal, lembrando que no sábado pela manhã nós estaremos com essa programação, se Deus quiser. Sábado nós vamos iniciar essa programação com o livro Jesus no Lar. E hoje, encerrando essa programação, no próximo domingo, nós estaremos aqui, Papo Domingueiro, agora com a obra Pensamento e Vida, no outro horário, às 20 horas. Hoje nós estamos fazendo às 17 horas, mas a partir do próximo domingo nós estaremos fazendo essa programação às 20 horas. Então, amigo, é um prazer, como eu lhe disse, receber aqui na nossa sala. Nós temos aqui um trabalho que começamos em novembro, o estudo dessa obra. Estamos finalizando hoje, com muita alegria, com muita satisfação, por ter a sua presença conosco, que com certeza vai nos trazer uma contribuição grandiosa, e eu deixo com você esse momento agora, para que você possa trazer para nós esse último capítulo, A Margem do Sexo. Pois bem, saudando novamente amigas e amigos da nossa querida Parnaíba, do nosso querido Piauí. Essa é uma das obras mais profundas a respeito do tema sexo que encontramos na literatura espírita. Emmanuel é de uma profundidade em suas análises e percepções. E o último capítulo, ele é reservado a uma reflexão, a uma análise muito cuidadosa a respeito do tema e de como nós lidamos com o tema. Manuel Filomeno de Miranda, mais de uma vez, teve a oportunidade de pontuar em suas obras que a questão do sexo é uma das questões que toca a grande maioria dos habitantes da Terra e que ainda não está devidamente resolvida em nossos corações. Isso porque ela tem uma ligação, de alguma forma, com os nossos desafios na área da afetividade. O mergulhar no corpo físico nos traz à tona uma série de paixões, uma série de pensamentos e sentimentos que nem sempre nós somos capazes de controlar, mas somos capazes de domar, como bem pontuam os espíritos em O Livro dos Espíritos.
E todos nós estamos nesta caminhada compartilhando o mesmo palco existencial, com mais ou menos débitos, equívocos no passado a serem reparados nos dias odiernos. O fato é que o sexo ele sempre foi um grande tabu para a grande maioria de nós. Um tabu que é baseado nesse particular, nessa não resolução dos problemas afetivos e passionais que nós temos ainda dentro de nós. E quando isso acontece, muitas vezes preferimos desviar de uma análise mais profunda, ficando apenas em alguma ou outra percepção perfunctória, do que necessariamente mergulhar nos meandros desses pontos que hão ainda de ser resolvidos dentro de nós. E aí a gente vai percebendo que como nós ligamos o problema do sexo aos nossos erros, aos nossos vícios, às nossas imperfeições, nós fazemos um processo de projeção e projetamos essas imperfeições que estão no cadinho de nós mesmos para aqueles que possuem experiências malogradas, para aqueles que ainda estão tentando contornar esses desafios ligados à afetividade, ligados à paixão desenfreada, ligados ao problema do sexo. E nós encontramos ainda uma ideia fundamental no pensamento espírita, que Allan Kardec colocará no item 7 da conclusão do Livro dos Espíritos, como um dos efeitos gerais do pensamento espírita para todos nós, que é a indulgência. Indulgência essa que é pormenorizada no item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando Allan Kardec ele minucia as características do homem de bem, ele destaca que o homem de bem ele é indulgente porque precisa de indulgência. E talvez essa frase ela venha resumir muita coisa do capítulo 26 e da nossa fala. Nós todos precisamos de indulgência nessa área. Nós todos temos uma série de equívocos, uma série de erros, e estamos encarnados, envolvidos com os dramas do sexo, para contornarmos essas dificuldades. Quando nós olhamos, muitas vezes, a literatura espírita, principalmente nos romances, nós vamos encontrar a presença do drama da afetividade e do sexo nas nossas relações. A obra Renúncia, por exemplo, nós vemos as figuras, as personagens de Susana e os seus movimentos equivocados em direção a Cirilo d'Avenport, como também observamos Antero de Oviedo em seus movimentos equivocados no sentido de envolver de uma trama muito perigosa a nossa querida Madalena Villamil. E esses problemas, eles repercutem sempre em encarnações vindouras. É o que acontece também na trilogia da Ivone do Amaral Pereira, quando nós encontramos a nossa querida Ruth Carolina de la Chapelle, Brentecor de la Chapelle, seduzindo o capitão da fé, o nosso estimado Luiz de Narbonne, que assassina a sua família no ataque da noite de São Bartolomeu, os huguenotes, e
seduzindo ela, se casa com ele para depois entregá-lo a Catarina de Médici, a mãe do rei Carlos IX, que era uma rainha muito temida, e se vê novamente uma outra encarnação, conforme as narrativas da obra O Cavaleiro de Lumières, em um triângulo amoroso. Porque depois que ela entrega o Luiz de Narbonne, ela se casa com a pessoa a quem ela estava prometida antes da noite de São Bartolomeu, o Frederic de Guy, que reencarna novamente os três e vivem esse drama desse trio amoroso. Assim, nós vamos encontrar a figura de Fúvia em relação a Públio Lentulus, nós vamos encontrar a figura de Pôncio Pilatos e os seus movimentos em relação a Lívia. Daí a gente vai percebendo que o problema da afetividade e o problema do sexo já passou por muitos de nós. A literatura é cheia disso, sem falar da obra Sexo e Destino, que traz um trama muito conhecido da realidade carioca da época. E aí nós vamos percebendo que muitas vezes, quando nós reencarnamos, com aquele compromisso de evitar novamente aquela queda, nós passamos a enxergar esse problema como um problema de muita gravidade, julgando as pessoas, porque incitamente nós estamos nos próprios julgando. Nós estamos nos julgando em relação aos nossos erros e projetamos isso em relação ao outro porque algo não está resolvido dentro de nós. Daí os tabus, muitas vezes, daí os grandes julgamentos que nós fazemos, porque aqueles que estão com as pedras nas mãos para jogar diante ou em direção àquele que erra, é porque ele ainda tem erros. Jesus, quando apresenta essa quadra no Evangelho, quando toca a mulher adúltera e diz, lance a primeira pedra aquele que não tiver pecado, ele lembra que só levanta a pedra para jogar aquele que de fato tem pecado. Porque aquele que resolveu o problema dentro de si, ele não tem mais por que julgar. Ele não tem mais por que condenar. Então parece que uma sociedade de julgamentos nessa área do sexo é uma sociedade mal resolvida. É uma sociedade que ainda esconde os seus problemas. Vejamos alguns argumentos que eles são, muitas vezes, costumeiros entre nós. Não é raro as pessoas chegarem e falarem, eu sou uma pessoa conservadora e, para mim, uma boa época, um bom tempo da vida saudável em relação ao sexo eram os tempos passados, da década de 70, da década de 80, e aí a gente vai percebendo que, na verdade, a pessoa ela não fala de uma época saudável, mas ela fala de uma época de aparências. Quando nós encontramos não só as expressões televisivas da década de 80, a gente vê como o sexo era mal baratado, como o problema do sexo estava nos horários onde as crianças se faziam presentes, inclusive nos programas infantis. E nós não nos dávamos conta disso. E às vezes nos vemos saudosistas de uma época dizendo que essa é uma era depravada. A mesma coisa os contos de Nelson Rodrigues. Ora, os contos de Nelson Rodrigues não são da atualidade.
E onde está aquela velha família tradicional de Nelson Rodrigues? Está na aparência, onde nós tínhamos a presença, sim, de um homem, a presença de uma mulher, não raras vezes a presença de filhos, mas de um homem que buscava as mariposas nas noites mineiras, nas noites cariocas, em um comportamento da qual ele acreditava que estava inserido na normalidade, e muitas vezes até na ética, até na moral. E hoje, muitas vezes, esse mesmo indivíduo, diante da não aparência dos equívocos que sempre existiram na Terra, acredita que o mundo está pior. Porque nós preferimos não ver do que necessariamente ver, reconhecer os nossos próprios erros diante disso e não julgar o outro, principalmente quando o outro reproduz desejos que ainda estão dentro de nós. Desejos que ainda pululam em nossos corações. Allan Kardec, em muitos momentos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala de brandura, quando fala da mansuetude, ele nos lembra uma diferença entre a aparência e a essência. Não nos basta parecer equilibrados. É necessário sermos equilibrados. E a sociedade que vive de aparências e se auto-engana é uma sociedade que não discute, não trata e não aprofunda as suas falhas e seus erros, aquilo que ainda há necessidade de reformar e de transformar. Eu recordo de uma jovem que certa vez me procurou e ela começou a falar de uma série de dramas que ela vivenciou na sua adolescência. Ela havia se envolvido com um rapaz mais velho, ainda muito jovem, com 16 anos, engravidou, procurou a sua mãe, e a mãe ficou estarrecida diante do contexto social da época, no caso, a década de 80. Elas iam sempre à igreja no domingo, a barriga começou a crescer, e a mãe pedia que ela apertasse a barriga para que as outras pessoas na igreja não a vissem grávidas. Porque nós temos não só essa preocupação com a aparência, mas temos uma preocupação muito grande com o que as outras pessoas vão falar, e essa preocupação surge porque nós falamos das outras pessoas. Eu só tenho preocupação do que o outro vai falar a respeito da minha vida, porque eu ainda falo a respeito da vida alheia. E falar da vida alheia é muitas vezes um equívoco moralista. Tanto que as pessoas dizem, fulano de tal é um moralista. Mas, na verdade, isso não está dentro de um conceito de moral. Conceito de moral muito claro, apresentado pelos Espíritos na questão 629 do Livro dos Espíritos, é uma regra de bem proceder. E a que me parece a maledicência nunca foi uma regra de bem proceder. Ela nunca esteve dentro do contexto e do conceito do que seja bom. Porque ela não traz elementos positivos, não são úteis para aquele que está vivenciando o problema, para aquele que está atravessando aquele desafio em particular. Pelo contrário, aqui tudo indica todo esse ostracismo do tema e toda essa repressão em relação ao sexo, ela veio trazer um rompimento na década de 70 do sexo, das drogas e do rock and roll. Aquilo que foi tabu e foi tolhido por décadas, de repente
aparece como um vulcão. As pessoas, então, saem do 8 para o 80 para sentirem-se em um pensamento libertário e não liberal, um pensamento de libertinagem e não de liberdade, agora propícias a viver aquilo que acreditam ser a própria liberdade. Entretanto, qual é o nosso papel diante disso? Alguém poderia dizer que a década de 70 ela foi freada pelo alto, quando nós encontramos o vírus da AIDS freando as relações humanas, e nós ainda em um grande julgamento diante desses desafios. É o caso, por exemplo, da homossexualidade, do homossexualismo, é o caso das relações das mais diversas, do pansexualismo e de vários nomes que as pessoas vão criando para identificar, ou tentarem se identificar, ou identificar os desequilíbrios onde se encontram. Nosso papel é, antes de tudo, conosco mesmo. O nosso papel é, antes de tudo, de autotransformação. Porque estes equívocos podem nos visitar a qualquer momento. Qualquer um de nós ainda pode deslizar se não temos esses problemas devidamente resolvidos. O Amaury Júnior fez uma entrevista com o Divaldo e eu achei o Divaldo de uma profundidade em uma pergunta a respeito de um médium específico que caiu na esparrela do problema do sexo. E quando a Amaury questiona a respeito disso, o Divaldo faz uma advertência. Qualquer um de nós poderia cair. E aquilo ali foi uma resposta que deveria ecoar nos corações de todos nós. Que geralmente surgimos como os verdugos daqueles que erram. Como os verdugos daqueles que escorregam. E se nós pudéssemos passar a limpo as nossas experiências transatas, as nossas reencarnações passadas, encontraríamos erros inconfessáveis, Dora. Erros que teríamos vergonha de contar para alguém. Mas, como diriam os espíritos, Jesus, ele ama os ingratos e os iníquos. Jesus ama os desequilibrados, os desorientados. Ele veio para os doentes, porque não são os sãos que precisam de médicos. E isso é de um amor inenarrável. E é por isso que Emmanuel conclui essa página recordando a imorredoura mensagem de Jesus: amai-vos uns aos outros. Porque essa é a grande proposta. Não é de nos julgarmos. O problema da mulher adúltera, ela girava em torno do sexo e da afetividade. E aquela pergunta, até hoje ela faz eco para todos nós. Mulher, onde estão os teus acusadores? Eles se foram, Senhor. Eu também não te condeno. Nós estamos com libelos prontos para acusar qualquer um. Mas esquecemos que nós, todos nós, somos filhos da misericórdia. Só estamos aqui reencarnados em um comportamento menos doentio ou mais saudável
pela misericórdia de Deus, que não nos quis aniquilados e nos deu uma oportunidade nova. Nos deu uma chance nova. Temos muita dificuldade nessa página da vida de voltarmos ao mundo espiritual como aqueles que trazem nos seus registros a completude reencarnatória. Não somos completistas. Não. Porque, além dos débitos que trazemos, a grande maioria contrai novos débitos nesse particular. Observemos a obra Nosso Lar, de André Luiz. Ele mesmo confessa o que fazia para adquirir sífilis fora de casa. Observemos a obra Confissões, de Santo Agostinho, o bispo de Hipona. E ele também não nega as suas falhas nessa quadra da existência. Observemos a vida de Jerônimo de Praga, o excelso companheiro e amigo de Jan Hus, e a sua paixão por uma mulher casada. Qual o direito que nós temos de acusar? Qual o direito que nós temos de apontar o dedo a alguém? Quando muito temos o dever de acolher. Porque a terra, às vezes, ela se assemelha a um grande AA. Aquela mesma dimensão dos alcoólicos anônimos que se encontram, e um diz assim: estou há 100 dias sem beber. Outro diz: estou há 2 dias. Aquele ali diz: estou há 300 dias. Nós, na seara do sexo, alguns podem dizer: eu estou há 100 dias sem cometer um equívoco. Outro a 10, outro a 300, outro a 1000. Mas raramente alguém traz na vida o não equívoco. Na questão 386 do Livro dos Espíritos, onde há uma certa expressão dos nossos planejamentos reencarnatórios, Allan Kardec faz uma das perguntas que eu acho mais interessantes. Podem 2 seres que se conheceram e estimaram encontrar-se numa outra existência corporal e reconhecer-se? E os espíritos dizem: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa íntima de ligações fundadas em sincera afeição. Vejamos que quando nós fazemos um planejamento reencarnatório para casar com fulano e planejamos encontrar fulano numa idade madura, como 30 e tantos anos de idade, quantos de nós, antes de chegar nos 30 e tantos anos, já não nos relacionamos com outros 20 antes? Por que nós não nos freamos? E como nós temos o direito de dizer a alguém que ele precisa frear si mesmo, se nem nós damos conta disso? Nem nós fazemos. Então, se não fazemos, e se o pecado ainda está dentro de nós, o nosso olhar de severidade deve ser para dentro. Porque com o pecado não temos o direito de pegar as pedras e lançar contra quem quer que seja. Nesse particular, ainda, o nosso querido Emmanuel, ele
nos faz uma outra reflexão a respeito de nossos erros imaginários e de nossos acertos hipotéticos nessa seara. Olhe essas palavras utilizadas por Emmanuel. Muitas vezes nós julgamos o outro, dizendo que o outro deveria agir dessa forma, em um hipotético acerto. Porque, na verdade, a nossa ideia está errada em relação a ele. E quantos julgadores não trazem as suas sentenças, as suas condenações em hipotéticos acertos nessa seara da existência? Hipotéticos acertos. São apenas condenações. Nem toda condenação ela é baseada naquilo que é justo. Não esqueçamos que Sócrates foi condenado, Jesus foi condenado, o nosso próprio Mahatma Gandhi foi condenado. Nem toda condenação é baseada no justo. E aí a gente vê uma sociedade que condena com muita facilidade em seus acertos hipotéticos. E quantas pessoas estão vivendo a experiência na ideia expressa pela turba que condena, acreditando que está errando, mas se trata de um erro imaginário, porque ela está no esforço de autotransformação. Está elegendo as necessárias mudanças, subindo de degrau em degrau. Lembro-me de um diálogo com o nosso querido André Luiz Peixinho, quando ele nos falava da primeira edição do Rock in Rio. E muitos espíritas na época, vamos imaginar o contexto social e sociopolítico da época, acreditavam que aquilo ali era um momento muito grave da história da arte brasileira. Possivelmente ainda estávamos, de alguma forma, pensando em outros festivais que marcaram muito a humanidade, exemplo de Woodstock, e, de repente, surge uma comunicação numa reunião mediúnica, em que os espíritos representados por um diziam que muitas daquelas entidades que se reuniam naquele momento foram em outras existências guerreiros vorazes, guerreiros que sentiam o prazer em ver o sangue quente do oponente escorrer pelos braços, com os gládios, com as espadas nas mãos, os tapumes. E agora reuniam-se para que a euforia daquele estado de prazer estivesse focado na música, alguns na drogadição, mas não estavam mais matando ninguém. E para nós isso não parece ser um passo, mas de repente para eles foi um passo extraordinário, uma mudança importante na evolução. Porque nós não chegamos ao que nós somos hoje, ou estamos hoje, de repente. Há uma história de evolução para que nós hoje nos identificássemos como de fato somos. Então, esse respeito do não julgamento também é um respeito a nós mesmos. É um respeito à história evolutiva de cada um. Isso não quer dizer não reconhecer o erro.
De maneira alguma, em absoluto, não é isso. Porque há uma diferença em eu reconhecer algo que não está certo e eu condenar o outro. E eu condeno o outro na minha mente, lançando as minhas irradiações mentais de condenação. Eu condeno e executo a minha sentença. Eu condeno e executo a minha sentença. Mas identificar o erro faz parte do nosso processo evolutivo. É até bom. A minha mãe sempre me dizia: meu filho, sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então eu sempre observei muitas pessoas ao meu redor para que, identificando um erro, não viesse a reproduzir. Então o erro do outro era apenas um processo de autoaprendizado e não de condenação do outro. Se eu via alguém colocando o dedo na tomada e pegava choque, eu não condenava porque ele tinha feito isso, mas eu aprendi uma coisa: não devo colocar o dedo na tomada. A observação do erro, ela vinha ao meu encontro, mas não em condenação do outro. Então, quando eu observo alguém que, pelos equívocos da área da sexualidade, atravessa uma grande desdita, um grande estado de infelicidade, infelicidade por ter malbaratado esse elemento tão especial para o espírito que é o afeto, eu não julgo, mas aprendo de que existem potencialidades do espírito, existem sentidos do corpo que são sagrados e eu devo respeitá-los. Porque todas as vezes que eu violo uma lei divina, o sofrimento vem por consequência lógica. O sofrimento advém naturalmente. Então, o sofrimento virá em razão do adultério, o sofrimento virá em razão da bigamia, o sofrimento virá em razão do desrespeito ao meu corpo ou do desrespeito ao corpo de outrem. O sofrimento virá oriundo das depravações. Ele virá. Mas ele não deve vir porque eu condenei o outro. Não. Ele vem em razão de leis da natureza. De leis naturais. E eu não devo me contentar com o sofrimento alheio. Pelo contrário. O meu papel é sempre de acolher. Vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos acolherei. Então, a mensagem de Jesus é de acolhimento, é de alívio. Eu vos aliviarei. Eu serei vosso acolhimento. Nunca de condenação. Ou será que num centro espírita, alguém que entra numa cabine de paz, em estado de desequilíbrio, aquele que vai dar o passe pergunta para ele por que ele está sofrendo e diante da resposta manda ele sair? Não. Nós não queremos saber porque o outro está sofrendo. Quem ama não tem tempo de julgar, como diria a Madre Teresa de Calcutá. É incompatível. Não há tempo para julgar quando nós amamos. Nós simplesmente acolhemos os espíritos sofridos. Vejamos a obra Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Me encanta a reencarnação do Marquês de Sade. E quando as almas que o cercaram para auxiliá-lo, desde a sua mãe, ainda que não por muito tempo, mas as pessoas que o recebem em uma instituição, independentemente de todo o quadro de obsessão, ninguém perguntava o que ele tinha feito em outras vidas. Ali era puro acolhimento.
Era o papel de amar. Era o papel de cuidar. E esse é o papel de todos nós. Em relação às imperfeições, em relação aos erros que ainda temos dentro de nós. E que possamos vencê-los. Para conversarmos abertamente sobre esses temas. Sem julgamento. Mas também sem o negacionismo de compreender e de verificar os erros. Porque, como dizem os espíritos, a moral, além de uma regra do bem proceder, nos auxilia a identificar o bem e o mal. Se eu não souber olhar alguma coisa e saber se aquilo é bom ou mal, eu não sou um ser moral. Eu não consigo fazer escolhas. E é necessário que eu identifique com certa clareza tudo isso, mas sem julgamentos, sem condenações. E que essa seja a grande mensagem de bênção para todos nós. E diante das desarmonias do mundo afetivo, que diante dos pensamentos, muitas vezes, que nos advém em razão das percepções da paixão mundana, que nós sempre lembremos de Jesus, que em condição alguma nos censurava com o objetivo de nos macular, de nos estorcegar. Porque no âmago da consciência crística do Mestre, sempre estava a recomendação de nos amarmos uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros. Que possamos, nessa perspectiva, recordando Amélia Rodrigues e revisitando novamente a mulher adúltera, reencontrarmos aqueles que na área da afetividade e na área do sexo nos fizeram tão mal, para podermos amá-los mais uma vez, como ela o fez, com o esposo que a entrega para ser vilipendiada e assassinada no patíbulo público. Que nós possamos recordar de Alcione, diante de Carlos, no momento derradeiro de sua desencarnação, amando aquele que errava na quadra da afetividade. Que nós possamos sempre lembrar de Célia, diante do querido Elvídio Lúcio, seu pai. E que sempre seja essa nossa visão de compreensão e não de julgamento. Porque em todos esses exemplos, nem Célia, nem Alcione apresentaram discursos condenatórios em relação a essas almas que ainda estavam palmilhando no processo de evolução. Mas foram puro acolhimento, puro amor. A exemplo daquela mulher fascinante nas narrativas de Amélia Rodrigues, aquela mulher adúltera. Que Jesus nos inspire na criação de uma nova ordem para a sociedade, de um novo modus vivendi, mas especialmente de um novo olhar diante das desarmonias sexuais que ainda encontramos no mundo. Que a paz de Jesus seja conosco. Que maravilha. Eu vou sentir muita saudade desse estudo, porque as tardes de domingo
tem sido assim um momento de visita dos nossos irmãos, né, que vem trazer para nós o conteúdo, como o amigo Fábio acabou de fazer, e de aprendizados. Quantas informações, né, quantos esclarecimentos, além da obra. E por essa razão, eu acredito que ela preencheu muito, ela contribuiu muito para o entendimento de muitas pessoas e vai continuar contribuindo, porque todos os nossos estudos realizados ao longo desses 6 meses estão lá na plataforma, no canal do YouTube SESC Crista Virtual. A nossa amiga Eliane aqui dizendo que chegou atrasada, mas vai assistir depois. E é justamente essa a nossa intenção. Nem todo mundo pode, nesse horário, acessar. Mas, quando quiser, quando desejar, quando tiver alguém precisando ouvir aquele conteúdo, pode buscar nesse canal. Eu fico muito feliz, Fábio, por ter realizado esse trabalho até aqui, por ter tido a oportunidade de estar com tantos amigos que, assim, se colocaram à disposição, vieram com muita boa vontade fazer esse trabalho. Esse momento de pandemia foi um momento que nos despertou para uma nova ordem de trabalho, um novo formato. E, graças a Deus, eu acredito que, dentro desse estudo que nós fizemos da obra Vida e Sexo, nós atentamos um pouco mais para essa questão. Porque, como você bem falou, o sexo para a gente é algo assim ainda muito tabu, né? Os anos 80, aqueles períodos que a gente viveu, foram muito difíceis. As mulheres sofreram muito com relação a isso. Existia muito essa questão da que abordar ou esconder. Hoje nós temos aí uma sociedade mais compreensiva, mais atenciosa, embora ainda existam essas questões, né? Mas, assim, graças a Deus, o progresso está sendo feito lentamente, não dá salto, mas a gente sente que existe esse caminhar, essa evolução. Então, eu sou muito grata a Deus, primeiramente, pela oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa, a oportunidade de estar realizando esse trabalho. Sou muito grata pela companhia de todos vocês e digo com sinceridade, fico muito feliz e com muita saudade de terminar aqui o capítulo da obra Vida e Sexo. Da obra Vida e Sexo, porque o estudo não para. Nós vamos continuar estudando. A Luane está dizendo aqui, gratidão, Fábio, por seus esclarecimentos. E a Simone Freitas, excelente iniciativa. É isso, amigo. Nós estamos aqui, nós não temos outra coisa nesses últimos momentos, senão trabalhar, não é isso, Fábio? É isso aí, trabalhar na transformação de nós mesmos e na divulgação dessa mensagem de esperança, dessa mensagem de paz, dessa mensagem de luz, que é a fé que o Evangelho de Jesus nos faculta, nos facilita, quanto à certeza de que dias melhores virão. É porque a gente tem aquela coisa de ter o maior prazer de mostrar uma joia que a gente conquistou, não é isso? Olha que joia linda que eu comprei, que joia cara que eu comprei. A doutrina espírita, na nossa vida, é essa maravilha de joia, essa pedra preciosa, que não dá para ficar só com a gente. É lógico que ninguém vai impor. É lógico que não é um conhecimento que você vai impor a ninguém. Mas, se nós podemos, se nós temos a oportunidade de ofertar esse conhecimento para quem esteja, de repente, buscando, tem interesse em conhecer, porque você sabe que muitas pessoas não vão à casa espírita por receio, por medo do que seja a doutrina, por uma série de outras situações, e aqui, naturalmente, a pessoa pode se sentir atraída por um tema e ouvir e tirar suas conclusões. E não importa, nós não estamos aqui para fazer proselitismo, não. Nós não estamos aqui para encher casa de gente. Olha como as coisas estão acontecendo. Até as casas tiveram que fechar, né? Porque era como se dissesse assim,
quer ouvir doutrina espírita, venha para cá. Se quer saber de espiritismo, venha para nossa casa. Agora não mais. Agora nós estamos trazendo a doutrina para quem estiver com boa vontade e com interesse. A Luana está dizendo aqui, quebrando tabus e proporcionando autoconhecimento. Também, Exatamente, Luana. ela resumiu bem. Perfeitamente. Porque quando nós começamos a ideia de falar sobre vida e sexo, as pessoas ficam assim, vida e sexo, vocês vão tratar dessa questão, ficam receosas do que a gente vai dizer. Porque, como a gente bem sabe, o nosso imaginário é aquela coisa, né? Fala em sexo, você só pensa em desregramento, em libertinação. Quando, na realidade, nós tivemos, ao longo do estudo dessa obra, os ensinamentos dessa força divina que existe em nós, né? Que Deus nos propiciou e que nós trazemos essa carga de longas reencarnações para ir aprendendo a domá-la, vamos dizer assim, né? a torná-la mais espiritualizada, mais humanizada. E, através desse estudo, nós aprendemos realmente muitas questões. Fico muito feliz. Deixa eu ver aqui. E obrigada, Dora, por trazer essa obra belíssima e muito esclarecedora. Essa obra que a gente tem que agradecer a Emmanuel, que foi ele que teve, como vai acontecer também com o livro Pensamento e Vida, né? Também foi uma obra solicitada de nós aqui, né? Então, 50 anos atrás, Emmanuel trouxe essa, que é para a gente poder, hoje, veja bem, 50 anos depois, a gente está querendo aqui entender os ensinamentos. E Pensamento e Vida anterior, com muitas informações. E eu quero aproveitar e convidar vocês que estão aí nos acompanhando, a Eulenice, que está dizendo aqui muito aprendizado, que a partir do próximo domingo, nós vamos estudar a obra Pensamento e Vida. E nós vamos mudar o horário da programação, que será às 20 horas. E a gente espera, Fábio, que você, num desses momentos, de acordo com a sua agenda, que possa ser, você possa vir novamente falar um pouco do Pensamento e Vida para a gente. Estaremos aqui com uma alegria muito grande. Primeiro, ao seu lado. Segundo, com os bons espíritos que orientam essa atividade, esse trabalho e inspiram todos aqueles que estão envolvidos com essa instituição. Graças a Deus. Nós ficamos muito felizes. Antes de encerrar, eu vou passar rapidamente aqui a nossa programação, porque nós atualizamos aqui o nosso vídeo e aí já vamos passar a programação da próxima semana, como que ela vai estar com os complementos dessas novas atividades. Bom, essa é a programação que o canal Sesc Cristã Virtual vai realizar a partir dessa semana. E fica aqui o nosso convite para você que está nos acompanhando, que vai ver esse vídeo depois, tiver interesse em algum desses temas, em algum desses dias. E como fica aí no Facebook, no YouTube, logo mais a gente vai colocar no Instagram também, fica aí no seu tempo, na sua hora, no momento que der para você assistir. E se Deus quiser, com certeza, vai ter uma compreensão e entendimento da doutrina, porque o nosso intento aqui é levar a doutrina na sua essência para todos aqueles que busquem, que acessem. Então, eu quero desejar uma boa tarde para todos,
para o Fábio e deixo à sua disposição para você fazer suas últimas colocações, se você tiver interesse, Fábio. Que as nossas renúncias, os nossos sacrifícios, o nosso devotamento ao Cristo possa transformar as nossas inclinações em energia criadora para a construção do belo, para a construção do bem. Se nós modificarmos a nossa paisagem mental para algo que nos renove e que nos traga essa alegria de servir ao Senhor, perceberemos que pouco a pouco as energias deletérias, esse estado de morbidade em razão da sexualidade em desarmonia, vão se transformando e vão se apagando de nossa realidade, até chegarmos a esse estágio em que seremos completamente fontes criadoras a serviço do Cristo, a serviço do Pai. Que até lá tenhamos essa grande ideia de seguir as orientações contidas na questão de número 912 do Livro dos Espíritos, em nos abster daquilo que ainda não conseguimos domar ou controlar. Vamos encerrar com a fala do nosso amigo, com o que ele nos trouxe, desejando muita paz a todos vocês, aonde quer que se encontrem, de onde quer que acessem. Que Deus nos envolva em luzes de paz, de harmonia, mas que nós façamos também por nós jorrar essa paz e essa harmonia no universo, para a gente contribuir com essa modificação, com essa transformação do nosso planeta que está aí acontecendo. Então, que Jesus esteja presente em nossa vida hoje e sempre. E agradecida a Ele, a espiritualidade amiga, por nos conduzir até aqui, nós encerramos esse momento de estudo da obra Vida e Sexo. Dando graças a Deus, agradecendo a todos os amigos que vieram contribuir conosco. E se Deus quiser, no próximo domingo estaremos retomando a tarefa com uma outra obra, com mais um estudo. Muita paz a todos, bom domingo e até o próximo, se Deus quiser.